Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ludmila Baldan e você está aqui no Catalisando Páginas. E o vídeo de hoje é um vídeo daquele desafio de lendo 7 livros em 7 dias. Mas ao invés de ler romances e livros, eu resolvi fazer esse desafio lendo 7 HQs em 7 dias. E o motivo de eu fazer essa troca é porque eu comprei muitas HQs nos últimos meses. Eu não sei se vocês chegaram a ver os book hauls e eu sempre apresento alguma HQ, chegou chumbo. E depois eu fui pro Espírito Santo e comprei mais umas, sei lá, mais umas 5, 6 HQs. Depois eu comprei um box de mangás do Fullmetal Alchemist. Então acabaram acumulando algumas HQs aqui em casa. E HQs são livros caros, né? E eu não queria deixar acumular, comprar só por consumismo. Então eu pensei, por que não me desafiar lendo uma HQ por dia durante uma semana? E aí já vão ser 7 HQs lidas. Olha que incrível. E não só ler por ler, são histórias incríveis que eu quero passar esse ano, com elas na minha mente, com elas no meu coração, e favoritar algumas e ter a experiência de ler histórias incríveis, já que eu comprei com essa intenção e não ficar postergando para anos seguintes e depois, e depois, e depois. E a minha ideia é o seguinte, bem básico, bem simples, eu vou escolher cada HQ em seu devido dia. Então hoje eu já escolhi uma, que eu já vou apresentar para vocês. Amanhã eu vou na minha estante e vou escolher ali ao vivo, assim, a cores, eu vou delimitar e falar, eu quero essa aqui hoje, eu estou nessa vibe aqui hoje, lendo a sinopse, lendo aquilo que eu já sei de quando eu comprei. E aí, uma vez ao dia, no final do dia, eu venho aqui pra contar pra vocês, vou sentar nessa cadeira e vou apresentar pra vocês a história. Então vamos começar, hoje é domingo e eu já li a HQ de hoje, foi assim um start muito legal. A HQ que eu escolhi pra iniciar, pra abrir essa maratona de HQs foi Rugas do Pacoroca, ou Pacoroca. Ela é uma HQ espanhola e foi publicada em 2007 na Espanha e ela foi trazida para o Brasil pela editora Devir em 2017. Aqui nós temos uma edição em capa dura lindíssima, com essa capa lindíssima, e vai ter um assunto muito delicado aqui, que me impactou de uma forma diferente. Talvez vocês que vão ler vão ter uma experiência diferente da minha, mas eu vou contar um pouquinho porque que me impactou de uma forma muito interessante esse ano, e foi muito importante ler essa HQ, porque que ela fez sentido pra minha realidade. Bom, aqui a gente vai acompanhar a história do Emílio. Ele é um senhor que, quando ele trabalhava, né, na sua juventude, na sua fase adulta da vida, ele era bancário, ele trabalhava aprovando e desaprovando empréstimos. Então a gente inicia a HQ com ele jantando em sua família, mas tendo um episódio de princípio de Alzheimer. Ele acaba achando que ele está no banco e conversando como se estivesse em um banco com seu filho e a sua nora. Mas o seu filho, logo no dia seguinte, leva ele para uma clínica, que aqui é um asilo, né? Eles chamam de asilo, mas hoje em dia esse termo ele é errado, a gente chama de ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos ou Residentes. Então eu vou ficar chamando de ILPI e não asilo. Então aqui eles levam o Emílio para lá. O Emílio, como eu falei, ele apresenta sinais de princípio de Alzheimer, ele acaba sendo diagnosticado oficialmente. Eles internam, então, ele. Só que aqui, quando ele chega, ele já é apresentado ao seu colega de quarto, que é o Miguel. O Miguel, eu já vou falar um pouquinho dele, mas o Miguel, ele faz o papel de apresentar a clínica para o Emílio. Ele apresenta que a clínica tem 2 andares diferentes. O primeiro andar ficam as pessoas que têm uma autonomia maior, ou seja, eles conseguem comer, jogar bingo ali, participar de atividades recreativas, fazer atividades laborais, assistir televisão, tudo isso sozinhos. Eles têm essa autonomia de tomar banho, comer. Agora, o segundo andar ficam as pessoas que a doença já se agravou ou a comorbidade já está em um grau 2, grau 3, né, que é como é chamado nas ILPIs. E são pessoas que não conseguem fazer essas atividades, não conseguem comer sozinhas, tomar suas medicações sozinhas, tomar banhos, são acamadas, cadeirantes, acabam precisando de cuidados maiores. E o Alzheimer, ele se encaixa em grau 2, grau 3 na HQ. Então a pessoa que tem Alzheimer, ela fica nesse segundo andar. Só que como o Emílio, ele está nas crises iniciais, nos seus primeiros sinais do Alzheimer, ele ainda tem muita autonomia, ele consegue viver bem, ele consegue fazer as atividades. Às vezes ou outra ele tem uma crise ali. E então ele fica no primeiro andar com esse amigo Miguel, eles dividem quartos juntos. E o Pacoroca, ele traz um trabalho muito interessante aqui, que ele apresenta várias histórias de vários residentes, de vários idosos que convivem ali com o Emílio, mas ele não faz isso de forma de
a ponto de parar a história do Emílio e focar apenas na história desses outros residentes. Ele faz isso de uma forma muito sutil, ele nem muda a cor do quadrinho, ele nem muda a cor, assim, do diálogo ou a caixa de diálogo, não. Ele faz isso de uma forma muito sutil e muito delicada e apresenta diversos personagens com diversas histórias diferentes, muito marcantes. O Miguel vem pra HQ como uma espécie de alívio cômico. Eu sinto que, como a história é muito pesada, porque o fato de você estar em uma ILPI, você tem uma comorbidade, você precisa de cuidados paliativos ou não, a sua família precisa trabalhar ou ter uma vida e não consegue ter cuidados 24 horas contigo e você já tá em idade avançada e aquela coisa toda. Então, a ideia de uma ILPI, na visão dos residentes, é tipo assim, eu já vou morrer, estou muito próximo da morte, então é uma coisa meio triste, meio carregada, né? Um ambiente carregado, né? De você pensar, meu Deus, olha, vivi tanto pra chegar aqui, ser abandonado, ou viver a velhice, jogar bingo o dia inteiro, ver TV o dia inteiro, realmente é isso que eu quero. E o Miguel, pra mim, ele vem justamente pra fazer essa revolta, essa bagunça na vida dos residentes ali, sabe? Entendeu? Ele vem pra trazer tirar um pouco dessa dor das pessoas que estão ali. Os dias das visitas são muito marcantes também. Mesmo ele sendo essa pessoa de alívio cômico, ao mesmo tempo que você tem esse pensamento, ele ajuda muito o Emílio. Eu falei que essa HQ, ela tem um peso a mais pra mim, teve um peso a mais pra mim, porque esse ano, em janeiro, meu padrasto, ele teve que fechar a ILPI dele. E eu acompanhei ele nessa jornada, desde a abertura da ILPI até o fechamento dela. Só que é um custo muito alto pra sustentar, é muito, muito caro e coisas aconteceram na vida. A ILPI acabou fechando, mas o que me marcou muito nesse processo não foram as documentações que eu ajudei a fazer ou ajudei a mexer lá, foi mesmo entender como é que é a vivência dentro de uma ILPI, ver como é que os enfermeiros cuidam, ver como é feita a medicação, a alimentação, os cuidados, entender um pouco da relação familiar. Muitos deixam porque não conseguem cuidar 24 horas por dia e precisam trabalhar, mas muitos simplesmente jogam lá e abandonam e vão morar em outro país e deixam lá, a Deus dará, sabe? Então, quantas histórias eu já ouvi de, meu filho me colocou aqui e nunca mais veio me visitar, eu não recebo visita há muitos anos, e toda essa história vem carregada, sabe? E por eu ter vivido um pouquinho disso, essa HQ conversou comigo de uma forma diferente, de eu ver as histórias de várias pessoas aqui, de vários personagens, me marcou bastante. Mas o que eu queria falar aqui de críticas a essa HQ não é a história do Pacuroca, é mais a editora. Eu acho que deveria ter alguma parte falando, pelo menos uma página que seja falando quem é o Pacuroca, quem ele foi, quem ele é, de onde ele vem, sabe? Eu só descobri que era uma HQ espanhola porque eu fui atrás, o ano de publicação também, se ele tem outras obras também, porque aqui não fala nada. A única coisa que menciona no final da HQ é que ele se inspirou em histórias reais, de pessoas que realmente existem, histórias de amigos, parentes de amigos, de visitas que ele fez a essas clínicas, a enfermeiros, todo mundo que está aqui presente nessa HQ existiu na vida real. Mesmo mantendo o nome ou não, isso eu não posso afirmar, eu não lembro se ele fala isso, mas aqui é a única coisa que ele fala de onde partiu a inspiração para poder fazer essa HQ, mas não fala mais nada sobre ele, ou o que ele fez, o que ele faz, ou o que ele publicou. Então eu acho que faltou, assim, pelo menos no final, igual tem nos livros mesmo, no final uma fotinha com uma mini biografia, eu acho que aqui ficou devendo, tá? Mas de resto, eu acho que foi um bom início e eu estou com grandes expectativas, eu gostei de gravar esse estilo de vídeo, já estou gostando. Enfim, muito obrigada e até amanhã com a próxima HQ. A HQ de hoje foi uma HQ incrivelmente especial, porque eu chorei horrores lendo. E, cara, me destruiu. Eu só soube chorar lendo essa HQ. Eu só soube ficar incrivelmente emocionada. E eu estou falando de Arlindo, da Ilustralu, da Luísa. A Luísa é uma ilustradora que mora no Rio Grande do Norte. Essa HQ, ela foi publicada pela editora Seguinte em 2021. Mas a Luísa, ela começou como webcomic, ou seja, ela publicava em
2019 páginas dessa HQ no Twitter. Então toda semana ela postava uma página dessa HQ. E aí ela queria muito fazer a edição física, né? As pessoas queriam ter a edição física concatenada. Então ela abriu uma meta no Catarse para conseguir fazer a publicação. E a editora seguinte acabou tomando frente, né, tomando partido para poder fazer a publicação que a gente tem aqui hoje. Ela tem, se eu não me engano, uma edição em capa dura também. Sobre o que então fala Arlindo? A gente vai acompanhar a história do Lindo, né, o Arlindo, que a Luísa chama carinhosamente de botijão de gás com roupinha, que ele parece mesmo um botijãozinho. Ele é um garoto, um menininho gay de 15 anos que mora no interior do Rio Grande do Norte. E essa HQ, ela é uma espécie de slice of life, onde a gente vai acompanhar um pedaço da vida do Arlindo e as suas vivências, seus primeiros amores, seus primeiros beijos, suas primeiras paixões, seu dia a dia na escola, seu dia a dia em casa, filme com suas amigas, sua rotina mesmo, durante um período curto. E a HQ, ela é bem curtinha. É uma HQ muito delicada, porque o Arlindo, ele é um menino muito doce, muito fofo, ele é apaixonado por Sandy Júnior, como eu falei, e aqui a gente tem uma ambientação bem anos 2000, as cores da HQ são bem anos 2000, a gente tem também referências a MSN, a músicas da época, tipo Pitty, como eu falei, a própria Sandy Júnior. E é muito significativo tudo isso, é muito delicado da forma como a Luísa traz. Só que o Arlindo, por mais que ele seja esse menino doce, que tá sempre ali pra ajudar suas amigas e ajudar sua mãe, a sua mãe trabalha com festas, ela faz encomendas pra vários eventos. Por mais que ele ajude tudo isso, o pai dele é uma pessoa extremamente homofóbica, a cidade dele é uma cidade extremamente homofóbica. Então ele sofre bullying na escola, ele sofre preconceito em casa, por mais que ele não seja assumido ainda, por mais que ele está passando por esse processo, inclusive de aceitação de si mesmo, de entender o que está acontecendo com ele, com o corpo dele, com os desejos dele. Quando ele chega em casa, o que ele mais ouve são falas extremamente horríveis. O Arlindo, ele apanha do pai dele simplesmente por ajudar a mãe dele a lavar vasilha, porque pra ele isso não é função de homem, e que a mãe dele estraga ele fazendo essas funções domésticas, sabe? Macho de verdade não faz isso. E você fica... Só que nem de longe é uma HQ que você fala, nossa, que HQ triste. É uma HQ muito fofinha, você vê eles indo pro cinema, indo pra festinha fantasia e curtindo e se apaixonando. Só que existe essa parte muito triste da vida do Arlindo, dessa vivência do Arlindo. E essas partes me quebraram, assim... me destruíram mesmo, falas aqui que eu pensei, cara, eu não consigo mensurar a dor que é ouvir isso e não ser aceito e não conseguir ser quem você é. E eu pensei, nossa, se eu tivesse um filho, eu nunca faria isso. Eu protegeria meu filho de todas as dores que o mundo pudesse oferecer, que o mundo tentasse derrubar, sabe? Eu iria tentar resguardar, e o Arlindo, ele vem pra trazer isso, sabe? O pai dele é uma pessoa muito ruim, assim, machuca muito, mas tirando, assim, essa parte obscura da HQ, que traz a seriedade da HQ, ela é uma HQ bem fofinha, no geral. Então, assim, ela não é uma HQ, que você pode ver até mesmo pela capa, que é uma HQ triste, é uma HQ de adolescente, de viver a vida e curtir a vida e festinhas, mas tem essa parte ruim da HQ, essa parte que machuca a gente. Ela não é constante na HQ, ela não tá na HQ inteira, ela aparece assim esporadicamente e ela destrói a gente de uma forma absurda. E é uma HQ muito bonita, eu amei, gente, eu amei muito. Entre essa e a de ontem, por enquanto essa está sendo minha favorita, a minha segunda indicação de segunda-feira. Com certeza eu fiquei muito feliz com isso aqui. Leiam, pelo amor de Deus. Hoje é terça-feira à noite, eu já li a HQ do meu dia. E essa HQ, com certeza, entre as três, ela já ganhou. E eu estou falando de Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Aqui nós temos uma HQ suíça, publicada em 2001, mas ela foi trazida para o Brasil em 2015 pela editora Nemo, nessa edição brochura. E aqui o que a gente vai ter? É uma HQ autobiográfica, a gente vai acompanhar de fato a história do Fred, ou Frederick, e da Kate, ou Kat. Eles se conhecem logo quando eles são mais novos, assim, mais adolescentes. Não adolescentes, mas no início da fase adulta. Eles se conhecem, eles vão tendo encontros e desencontros ao longo da vida, cada um
namora, termina. E até que chega um determinado momento que eles realmente se encontram e eles acabam conversando, tendo um date. E durante o date que eles têm, ela conta que ela é soro positivo, ela possui HIV. Isso pro Frederick é um choque, ele fica meio sem saber o que fazer, até porque existe muito estigma e preconceito com o HIV, muitos deles disseminados de forma errada na sociedade. Muitas pessoas acham que só de você estar perto de uma pessoa com HIV você tem chance de ser contaminado, e não é bem assim que funciona. Durante a convivência deles, ele não foge disso, ele não corre desse relacionamento, na verdade, ele quer ficar, ele quer entender como é que é viver com alguém que tem HIV, ele está completamente apaixonado pela Kat, ou Kate. E aqui ela vai falar, então você deve contar para algumas pessoas, conta pro seu pai, conta pra sua mãe, pro seu irmão, para as pessoas que são importantes, para eles entenderem como é conviver com uma pessoa assim na vida deles e que não precisa se assustar. E aí o Frederick, ele fala que ele vai então escrever uma história em quadrinho para contar a história dos dois, como é que é a convivência dos dois. A Kate, ela também tem um filhinho logo quando ela conhece e começa a se relacionar com o Fred. Ela já tem esse filho, e esse filho, ele é bem criancinha, assim, ainda. Eu não sei se ele tem uns... Ele deve ter por entre 5 ou 8 anos, alguma coisa assim. E ele também é soro positivo, ele também possui HIV. E o Fred, ele nunca quis ser pai, ele tem uma relação, assim, bem... eu não tenho muito uma relação com crianças muito boa. Criança legal durante alguns minutos, e depois eu já quero que os pais peguem de volta, porque já começa a me encher o saco. Ele é bem sincerão em algumas coisas que ele fala. Só que aqui ele vai construindo uma relação. Ele entende que ele não é pai do filhinho dela, mas ele tem uma responsabilidade, já que os dois estão num relacionamento sério, que dura e perdura, e ainda mais que aqui a atenção ela é redobrada, porque ele é uma criança que possui o vírus do HIV, é uma criança que precisa de estar constantemente no hospital e tomando seus medicamentos, é uma criança que, querendo ou não, ela vai sofrer, né, estando ali constantemente em tratamento. A Katia, ela se culpa por ter sido contaminada, ela se culpa por ter passado o vírus para o seu filho, ela morre de medo de contaminar o Fred. Aqui, então, vai mostrando eles indo ao hospital, indo ao médico, fazendo consultas regulares, se informando. Um exemplo, tem um momento da HQ que a camisinha estoura. Eles entram em choque, eles não conseguem dormir, eles ficam assim, meu Deus do céu, o que eu faço? E é muito aterrorizante pra eles. E aí eles chegam no hospital e o médico fala, cara, a chance de você ser contaminado é assim, meu Deus. E é uma bomba de informação pra gente que você fala assim, caraca, eu não sabia que era assim. Não é fácil você ser contaminado por HIV. Não é fácil você pegar e contrair de uma pessoa. E ele vai falando de uma forma muito didática isso pra eles, que vai abrindo um mundo diferente, assim, tipo, cara, eu não preciso viver em amarras e preconceitos sociais. E, assim, é uma HQ que ela vai mostrando a vivência de uma pessoa com HIV, até porque a Kat, ela sofre muito. Constantemente, ela tem dias muito bons, onde ela quer se cuidar e cuidar do seu parceiro e do seu filho. Ela quer olhar cada célula, cada mucosa, cada tudo, porque ela quer poder viver de uma forma plena. E tem dias que ela não consegue levantar da cama, tem dias que ela não quer combater aquela doença, ela tá revoltada, ela está triste, ela tá chateada, ela está com raiva do mundo de ter que viver assim, de ter passado isso pro filho dela, sabe? Então a gente vai acompanhando essa luta deles ali, essa luta difícil, essa luta pesada, mas ao mesmo tempo com uma riqueza de informações pra gente, que a gente vê o quão preconceituosa é a sociedade, o quão julgadora é a sociedade, o quão ignorante é a sociedade, e como a informação ela não chega pra gente da forma que deveria chegar, igual aqui ela é apresentada. As questões médicas são muito, muito bem explicadas, as questões sociais são muito explicadas, é tudo muito incrível, assim. Do meio pro final da HQ, o Fred, ele faz, eu chamei Fred porque é como se ele fosse meu amigo, né? O Frederick, ele traz uma questão muito mais poética, vamos botar assim, sobre a vida continua, cara. A vida continua mesmo com desafios, e ele tem uma referência muito incrível aqui. Várias referências pro final da HQ, várias, assim, da luta dele com ele mesmo, das coisas que ele acredita e desacredita. É muito, 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 muito incrível essa HQ. Ela é muito enriquecedora, eu fiquei muito chocada do quão, assim, perdão a palavra, foda e incrível essa apresentação do Frederick pra gente, de uma realidade que eu não conhecia. De verdade, é muito, muito
profunda e eu realmente super indico pra vocês. Essa foi a terceira HQ da semana e por enquanto tá sendo a vencedora, a melhor de todas, porque realmente me chocou, me impactou de uma forma muito positiva. E o final da HQ, ela tem uma beleza extraordinária. É uma beleza sensacional que eu não consigo explicar, assim. Eu estou muito orgulhosa de ter lido e de ter conhecido o trabalho dele. Pílulas Azuis, ela é uma referência aos medicamentos, eu anotei aqui, antirretrovirais para controlar, né, o HIV. E também é uma referência à Matrix, que diz que em Matrix a pílula azul representava a fuga para a vida ilusória. Mas Frederic, para ele, né, ela é a garantia de que a realidade continua, ou seja, não importa os desafios que a vida apresenta para você, a vida vai continuar e você só tem que viver ela da melhor forma que você pode viver, independente dos percalços e dos preconceitos e dos paradigmas que a sociedade tenta impor. Então é uma HQ muito incrível e eu super indico de verdade para cada um de vocês. Leiam Pílulas Azuis, do Frederic. E essa daqui é a terceira HQ da semana. Eu não sei como é que vai superar. Estou com expectativa. Separei umas nacionais aqui. Vamos ver se combate aqui essa HQ suíça, hein? Não sei até. Então, amanhã, com mais uma HQ para vocês. Bom, mais um dia, mais uma HQ pra falar com vocês. E dessa vez essa HQ acabou. Eu não sei muito bem o que sentir sobre ela, já que boa parte eu gostei muito e boa parte eu odiei profundamente. Eu entendi a mensagem da HQ, mas ao mesmo tempo que eu entendi, eu fiquei um pouco chateada com a forma que foi feita. E talvez se eu fosse filha e estivesse lendo essa HQ que meu pai escreveu, talvez eu não ficasse muito feliz, assim. Mas é uma HQ que nos traz muito ensinamento, ela é uma HQ profunda e, assim, dá pra tirar uma mensagem muito boa que eu acho que é essa a intenção. Só que eu consigo ver alguns defeitos aqui, sabe? E talvez pode ser uma interpretação bem errada minha. E eu estou falando de Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabien Toumé. Essa é uma HQ publicada originalmente em 2014, mas foi trazida aqui pro Brasil em 2017 pela editora Nemo. Ele é um francês, mas ele já morou aqui no Brasil e em outros países da América do Sul. E aqui a gente vai acompanhar a história dele, que é o Fabien, a sua esposa Patrícia, a sua filhinha Louise. E aí a gente começa a HQ com eles morando no Brasil e a sua esposa Patrícia grávida da segunda filha, ali com 2 meses já de gestação. O Fabien começa a HQ contando também um pouco da infância dele e de como ele era muito preconceituoso com pessoas que são diagnosticadas, que nasceram com trissomia 21 ou a síndrome de Down mais conhecida, né, popularmente com essa nomenclatura. E ele fazendo bullying, ele participando de bullying e chamando de nomes extremamente pejorativos e horríveis. Durante a gestação da sua esposa Patrícia, o que ele mais teme é que a filha dele nasça com trissomia 21. Ele não cita nenhum outro tipo de doença ou deficiência, nada. O único medo que ele tem é do síndrome de Down, é ter uma filha ou um filho com síndrome de Down. Ele vai narrando isso, assim, com muita intensidade, cada mês que passa, cada exame. E mesmo os médicos falando, não, tá tudo certo, nada está aparecendo nas imagens, está tudo bem, está tudo bem. Ele ainda não conseguia relaxar, o medo dele era, assim, exorbitante de ter uma filha com síndrome de Down. Até que ele volta pra França, ele vai pra lá com a sua esposa ainda grávida, ele continua fazendo a bateria de exames, vai em ginecologista, obstetra, tudo que é possível. Até então, tudo certo com a gestação, nada demais, tudo lindo, maravilhoso. Até que chega a data, né, o veredito, o dia do nascimento da filha dele. Quando nasce e quando ele vai ver, ele tem um choque que ele fala, nossa, ela tem uma aparência diferente. Ele fala dessa forma, assim, ela não é bonita, ele meio que critica a neném dele o tempo todo. E aí ele fala, tem certeza que minha filha é normal? Tem certeza que minha filha é normal? Ele vai perguntando isso pras enfermeiras, pros médicos, pra todo mundo. Ele não consegue relaxar, mesmo todo mundo falando que a filha dele é normal, que a filha dele não tem nenhum problema. É normal uma criança nascer, às vezes, um pouco mais inchado, um pouco mais azulado. E ele vai ficando estressado com isso, ele não consegue relaxar, ele não consegue colocar na cabeça dele que tá tudo bem, porque
porque ele olha pra filha dele, ele não consegue ver algo capaz dele amar, vamos botar assim. Ele não consegue ver que é uma criança que ele queria. E aí, finalmente, depois de alguns dias, chega realmente o diagnóstico de que a filha dele tem trissomia 21. Eu anotei aqui como é que funciona, né? Eu sei mais ou menos, mas eu não iria saber como explicar, então eu peguei um papel aqui mesmo e anotei, então peço perdão por ler essa parte. Mas, ó, a trissomia 21, também conhecida como síndrome de Down, que é uma condição genética causada pela presença de um cromossomo que está no par 21. Ao invés de ser vários parzinhos, a gente acaba tendo 3 cromossomos 21, o que resulta então em 47 cromossomos ao invés de 46 em cada célula. Enfim, a filha dele, depois de um tempo, recebe o diagnóstico de trissomia 21 e ele entra em pânico. Ele chora o tempo inteiro, ele não consegue falar para as pessoas que a filha dele tem síndrome de Down, ele não consegue pegar a filha dele no colo, ele não consegue dar banho, ele não consegue chamar ela de filha, e por um segundo ele deseja que ela morresse, porque quando você nasce com trissomia 21, você tem predisposições a ter problemas cardíacos e ou problemas de saúde, e ele acredita que por um segundo ele deseja isso, sabe? Que ela acabe morrendo. Até que, conforme ele vai vivendo e vai participando de consultas hospitalares, psicólogos, todo o suporte que existe para as pessoas, para pais que têm filhos com algum tipo de deficiência, ele acaba sentindo, assim, uma certa empatia, ele começa a se aproximar um pouco mais da Júlia, que como ela é chamada. Ele recusa a filha dele durante 70% da HQ, até você finalmente conseguir ver ele assumir um papel de pai e ele ter orgulho da filha que ele tem e amar plenamente a filha que ele tem. Por que eu falei que eu não gostei muito? Como eu falei, a HQ, ela passa 70% criticando e sendo brutal, com palavras, com desejos, com termos, com tudo que você possa imaginar pejorativos para pessoas que têm síndrome de Down. E aí, logo no finalzinho, assim, acaba tendo um pouquinho de redenção dele falar que ele é muito grato por ter a filha que ele tem e realmente defender ela e ficar feliz por ter tido a sorte de ter uma filha como ela é. Como eu falei, eu acho que essa parte que ficou muito... teve um reforço muito grande do negativo, esse reforço de repúdio. Eu não sei se foi proposital pra mostrar que o choque que é e a vivência, a cabeça e tudo que ele passou. Como eu falei, né, se eu fosse uma filha e ler isso no futuro, depois de mais velha, eu não sei se eu iria gostar de sentir na pele, assim, a repulsa que meu pai teve de mim durante muito tempo, tá? Não foi durante 2 meses de nascimento. Foi depois de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos de vida, sabe? Então, eu acho que o final foi uma redenção. Ele realmente ficou muito feliz com a filha dele. Ele realmente ficou grato e se sentiu sortudo. Mas, como eu falei, essa redenção veio muito rápido e aí ficou muito mais a carga negativa do que a positiva. Mas eu gostei muito, eu gosto muito da escrita dele e essa foi, com certeza, uma ótima leitura. Eu aprendi muito, 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 muito mesmo. Beleza? Então, até amanhã, até a próxima HQ. A HQ de hoje é um pouquinho diferente de todas as que eu li essa semana. Eu acabei lendo muitas HQs autobiográficas. Só que essa daqui, eu já li outras HQs desse autor, que é o Joe Sacco. Ele tem um estilo de narrativa um pouco diferente. Ele é um jornalista. E eu estou falando dessa vez de uma história de Sarajevo. Essa HQ ela foi publicada no ano de 2005. E o Joe Sacco, ele é um autor que ele nasceu em Malta, viveu alguns anos na Austrália e depois ele se mudou para os Estados Unidos, onde ele viveu a maior parte da sua vida. E lá ele se formou como jornalista e escritor. E o que é uma grande característica do Joe Sacco é que ele escreve HQs de histórias reais. Então ele é um repórter literário, vamos botar assim. As produções dele de reportagem, ao invés de virar um artigo de jornal, viram histórias em quadrinhos muito importantes. Mas o que fala uma história de Sarajevo? Aqui nós vamos acompanhar então um período antes da década de 90, onde a gente conhece o país chamado Iugoslávia, e ele era formado por várias repúblicas, como a Sérvia, Croácia, Bósnia, Eslovênia, Macedônia, entre outros. Só que depois que o período comunista acabou, essas repúblicas elas se separaram e elas entraram em conflitos étnicos e religiosos. Por exemplo, os sérvios, eles eram cristãos ortodoxos. Já os croatas, eles eram católicos e os bósnios, eles tendiam para o muçulmano.
anos. E como teve esse conflito, principalmente étnico e religioso, houve uma guerra na Bósnia entre o período de 1992, por aí, onde houve o maior genocídio, assim, uma guerra que explodiu de uma forma muito horrorosa, com muita destruição, de vizinhos que se gostavam do nada, estavam, se aniquilando. Virou um período, um pedaço ali da história muito, muito triste, e ficou conhecido como o Cerco de Sarajevo. Mesmo depois de muitos anos de guerra, mesmo depois desse período ter acabado, Sarajevo nunca mais foi a mesma coisa. Lá existem muitos prédios acabados, muitas destruições, muita fome, falta de eletricidade. É um lugar que carrega muita história, muito sofrimento. E o Joe Sacco, o que ele faz? Ele viaja para esses lugares para coletar histórias e coletar relatos dessas pessoas que viveram e vivem em situações como essa. O que acontece aqui é que ele tem um amigo, uma pessoa que ele conhece, que é o Neven. O Neven, ele era um ex-combatente e, assim, de frente, mas você não sabe muito bem de que lado ele tá, nem ele mesmo. Até na narrativa ele fala que tem hora que ele luta pra um lado, depois ele vira e vai pro outro. E ele não é um narrador muito confiável. Você vê que as histórias que ele conta às vezes tem um pouco de discrepância umas com as outras. Mas depois que o Neven deixou de ser combatente, ele começou a ser guia turístico, vamos botar assim, para jornalistas de diversos jornais importantes, como Washington Post, sei lá, New York Times da vida. O que ele faz? Ele guia esses jornalistas para pontos estratégicos onde eles podem coletar e fotografar e registrar momentos e lugares de conflito que teve em Sarajevo, e ele recebe por isso. Então ele tem muitos contatos com outras pessoas que podem relatar também, ele tem muitos contatos com amigos que sobreviveram a esse fronte, a essa guerra. Só que aqui ela não é uma história linear, você vai e volta, você vai pra 2005, você volta pra 90, você vai ficando um pouco perdido com a história, com a narrativa do Joe Sacco. Pelo menos eu fiquei um pouco, porque não é o meu hábito de ler, eu não tenho o hábito de ler coisas sobre guerras, mas aqui ele quer mostrar como há sofrimento e como as pessoas também perdem o interesse quando as coisas esfriam um pouco, mas o sofrimento ainda permanece ali. Então, Sarajevo, como eu falei, está em pedaços, está em destroços, mas ainda assim os jornalistas acabaram perdendo um pouco de interesse de relatar e de conviver, já que não está mais em alta, vamos botar assim, a história de Sarajevo. Aqui ele vai falar um pouco sobre empatia, vai falar sobre sobrevivência, vai falar sobre a vivência dessas pessoas, e vai falar sobre como ele viveu lá também, né, como foi pra ele essa experiência, mas tudo isso através do Neven. Ele vai falar sobre os líderes do front, de cada lado, ele vai falar como é que as pessoas se comportavam. É um HQ bem, assim, ela é bem curta, mas ao mesmo tempo ela é bem informativa. Sobre a história de Sarajevo, com certeza é um momento triste, é um marco triste na história e que poucos se falam. Mas, enfim, eu gostei bastante. Foi uma HQ que eu me distanciei um pouco também por eu não entender muito sobre guerras, sobre contextos históricos, principalmente desses países que a gente não fala muito, mas eu acredito que isso aqui serviu de puxão de orelha pra gente poder falar mais. Então, mais uma HQ concluída, estou muito feliz, está sendo muito proveitoso, é bem angustiante, é bem triste, mas foi interessante aprender mais sobre a Bósnia, sobre esse fanatismo religioso e sobre até onde vai a maldade humana. Enfim, uma história de Sarajevo lida, e é isso. Falar dessa HQ hoje vai ser um tanto quanto pesado. Foi uma HQ que me machucou muito durante a leitura, de até onde o fanatismo religioso vai. E aqui estamos falando de uma HQ nacional que me impactou muito. Ela tem tons terrosos, bem bonito, assim, tudo é muito laranja, mas é o que reflete a região que eles estão. Mas o final, assim, a metade pro final me impactou muito, machucou muito. Eu acho que é uma boa leitura pra se fazer. E eu estou falando aqui de Como Pedra, do Lucas Yohanata. O Lucas, ele é um rapaz do Rio Grande do Norte. Mas aqui a gente vai acompanhar, então, a história do Cristo, ou
Cristóvão, mas durante a HQ ele é chamado de Cristo, e a sua mulher que não tem nome. A gente passa a HQ inteira sem saber o nome dela. Eles moram num sertão bem árido, bem escasso. Eles têm algumas galinhas, algumas vacas, mas nada muito demais. Eles vivem em uma certa pobreza. E eles estão passando por uma seca durante muito tempo, sem chuva. Então, os vizinhos já estão relatando a seca da produção de leite das vacas, mortes de alguns animais, assim, entrando basicamente em desespero, porque está há mais de um ano sem chuva aqui. E eles têm uma filha chamada Rosa. Rosa, ela já inicia a HQ sendo cadeirante e ela não consegue andar, se movimentar de nenhuma forma e nem consegue falar. Mas dá a entender que isso foi do nada, sem explicação médica. Ela não nasceu assim, ela conseguia brincar, correr, se divertir, mas do nada ela acabou sendo acamada e não consegue ter nenhum tipo de reação, não consegue conversar, como eu falei, andar, e ela é 100% dependente da sua mãe, essa mulher sem nome. O que acontece aqui é que essa mulher, ela tem muita fé, e o Cristo, ele também tem muita fé. Eles oram todas as noites, eles pregam a palavra, mesmo quando eles estão, assim, cansados, exasperados, eles sentam, ajoelham e oram. Mesmo quando eles estão com dor, com fome, eles oram e eles agradecem, eles pedem bênçãos, para poder conseguir lidar com esse sofrimento diário que eles têm. Só que o que acontece é que um belo dia aparece um homem chamado Sonhador, ele e suas filhas, mais um filho que a gente acaba descobrindo que o Cristo, ou Cristóvão, ele tem, e ele vem com esse Messias, esse enviado de Deus, essa pessoa que Deus conversa com ele todas as noites através de sonhos, e ele consegue interpretar belamente esses sonhos, e ele acredita que ele consegue salvar a vida do Cristóvão e dessa mulher sem nome. Só que aqui entra na cabeça desse sonhador que para ele conseguir fazer essa salvação, para ele conseguir ter chuva, para ele conseguir ter bênçãos, ele precisa de um sacrifício de um ser puro, de um ser que não tem a capacidade de pecar. Assim como ele cita aqui Abraão, se eu não me engano, que teve que levar o seu filho para o alto do monte e sacrificar ele sem questionar a Deus. Essa mulher, ela deveria fazer a mesma coisa com sua filha, porque ele teve esse sonho e Deus enviou, Deus pediu que fosse dessa forma, e só assim eles trariam bênçãos, só assim eles conseguiriam o que eles mais queriam, que seria se livrar dessa fome e dessa seca. Acontece que o Cristóvão, ou Cristo, ele começa a perceber que a fazenda dele realmente está indo de mal a pior. A última vaca que ele tinha acaba falecendo, e ele começa a cogitar a possibilidade do sonhador estar falando a verdade e cogitar a possibilidade de se livrar da sua filha. Eu não vou falar o que vai acontecer daqui pra frente, eu acho que isso aí seria spoiler, mas aqui o grande ponto da HQ é trazer a fé e o fanatismo religioso como duas coisas diferentes. Essa mulher que não tem nome, ela é uma pessoa de fé, ela não é uma pessoa fanática, ela não acredita que Deus teria a capacidade de fazer isso, essa maldade de se livrar de um filho, de pedir a uma mãe para se livrar de um filho. E ao contrário, nós temos esse pai, esse Cristóvão, que ele acredita fielmente nesse sonhador, ele acredita que esse sonhador, ele é um enviado, e ele acaba sendo fanático religioso, ele acaba concordando com essas coisas, e entra esse conflito entre os dois, muito grande, esse embate entre os dois, ao ponto de ter recorrências e pedidos absurdos e teorias absurdas, tanto desse falso Messias. Então, quando a gente termina a HQ, a gente tem um plot twist muito grande, é bem impactante, bem importante mesmo, e é até onde vai esse fanatismo, sabe? É até onde vai a sua fé, e quando é que essa fé começa a ser prejudicial de certa forma para a vida, sabe? A fé, ela não é errada, você acreditar em algo não é errado, você orar e pedir a Deus não é errado, você se sentir angustiado não é errado, mas quando passa a quase pro crime, quase impor a sua crença pro outro e usar palavras da Bíblia distorcidas na sua cabeça para impor
impor algo que você quer fazer no outro, aí a gente começa a ter problemas, que é o caso daqui de Como Pedra, que é o plot principal, que é o contexto principal da obra. Eu gostei muito, é uma HQ muito rápida, tem poucos diálogos, as imagens elas são muito, muito sensíveis, ela é uma HQ muito triste de se ler, e muito triste de saber que isso acontece na vida real, isso pode realmente ser uma realidade de muitas famílias. Enfim, eu gostei muito, essa me machucou demais, assim, nossa, eu não sei nem explicar, essa daqui machucou muito e ao mesmo tempo foi muito importante pra eu ler. Então, com certeza eu indico 100% Como Pedra, do Lucas Johanathan. Finalmente chegamos à 7ª HQ da semana e a última também. E essa HQ foi um pouco dolorosa, de certa forma, mas ao mesmo tempo muito, muito fofinha em outras. É a segunda HQ que eu leio dessa autora. A primeira realmente me destruiu, que foi Grama, e eu já apresentei ela aqui pra vocês. E a segunda é Cães, e eu estou falando da Keonsuke Gendry Kim. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dela, mas é Cães, essa HQ é belíssima. Eu vou tirar a jacket porque eu acho que ela fica mais bonita sem a jacket pra apresentar pra vocês. Aqui, ó. Que essa aqui apresento-lhes pra vocês a Chocolate. A que tava na capa era a Batata. E tem um que é o Cenourinha, mas o Cenourinha eu acho que ele não aparece aqui, mas nas fotos finais ele aparece. Mas sobre o que que fala, então, Cães, qual foi a minha experiência lendo Cães. Aqui nós vamos acompanhar também uma HQ autobiográfica, a gente vai acompanhar a história da Keonsuke. Ela não era uma pessoa muito fã de animais, muito fã de cachorros, ela não era uma pessoa que convivia com animais, até que um dia, depois da morte de um ente querido, ela acaba sentindo um vazio, ela acaba sentindo a necessidade de alguém, de alegria ali no espaço onde ela vive, e ela resolve adotar um cachorrinho. Ela vai então em um pet shop e ela adota o Cenourinha. Ele é um cachorrinho de raça e ela cuida dele com muito amor, ela e o esposo, com muito carinho, com bolinhas e brinquedos e tudo aquilo que um cachorro merece, do bom e do melhor. E ela começa mencionando que ela não esperava ter esse vínculo tão forte com um cachorro. Ela foi se apaixonando cada vez mais. Até que um dia ela se muda pra uma casa nova porque ela acha que o Cenourinha ele merece um ambiente melhor do que morar na cidade. Ele merece um lugar no campo pra ele poder correr e brincar e se divertir. Quando eles se mudam, eles conhecem uma vida muito boa e ao mesmo tempo muito aterrorizante. O que na cidade eles não conseguiam curtir o animalzinho deles, não conseguiam passear diariamente com os animaizinhos, com o animalzinho deles, né, que é o Cenourinha. No campo, eles se depararam com uma realidade muito cruel e muito chocante. Mas, antes de eu falar do que eles encontraram lá, devo ressaltar que durante essa mudança deles, logo que eles chegaram nessa cidade nova, nesse campo, nesse lugar mais rural, eles adotaram mais um cachorrinho chamado Batata, e o Batata, ele é um vira-lata. E os vira-latas nesse lugar, eles não são muito bem vistos, eles não são muito amados. Na verdade, aqui a Kyun, ela vai trazer um debate muito grande sobre como as pessoas têm a capacidade de adotar um animal e maltratar ele de uma forma às vezes muito passiva, que você acha que não é uns maus tratos, a pessoa acha que não é, mas na verdade é. Depois que ela adota o Batata, ela vai falar um pouco sobre a adaptação dos cachorros, como é que eles vão conviver juntos, como é que eles convivem, a dificuldade de acostumar um com o outro, o ciúme, dar atenção pros dois, passear todos os dias e vacina, aquela coisa toda. Como é viver cuidando de 2 cachorrinhos, a responsabilidade que você tem que ter a partir do momento que você adota um bichinho. Só que durante os passeios que ela tem com esses 2 cachorrinhos dela, ela acaba, como eu falei, vendo uma realidade muito cruel. São animais amarrados com coleiras em árvores ali, pendurados o dia inteiro, sem a oportunidade de correr e brincar, sem a oportunidade de viver. Isso não é considerado pela lei de Seul, pela lei da Coreia, isso não é considerado crime de maus tratos. Chuva, eles tomando chuvas de sol e tudo sem nenhum tipo de proteção, também não é considerado nenhum tipo de maus tratos pra eles na Coreia. Uma outra coisa é que ela traz sobre como no interior os vira-latas eles são pegos por carrocinhas pra virar remédios, tônicos ou alimentos ainda para a população. Aqui ela critica essa cultura de ainda se alimentar de cachorros, coisa que aqui no Brasil isso é proibido, isso é um crime. Lá
lá ainda existem lugares e regiões que é permitido fazer isso. E ela menciona que, de início, quando as pessoas mencionavam sobre na Coreia comer cachorros, ela achava um absurdo as pessoas criticarem aquilo que elas não vivem, mas quando ela se deparou com o amor do cachorro dela e ela viu que não é bem assim que a vida funciona, ela fica chocada e ela quer salvar todos os animais do mundo. Ela se sente responsável quando ela não consegue pegar mais um bichinho, quando ela vê esses bichinhos sendo usados, aquele animalzinho que era usado para ser o seu bichinho de estimação, que convivia com você, morava com você e do nada ele vira seu alimento. Ela fica muito chocada com essa realidade ali do meio rural e ela sofre muito com isso e ela quer proteger os animaizinhos dela com toda a força e carinho do mundo. Então o livro vai passando, ela vai contando vários relatos de vários animais, seja eles de rua, seja eles de donos de vizinhos, seja eles, como eu falei, animais que acabaram viraram algum tipo de medicação ou alimento. Ela vai contando a realidade dali desse meio rural, até que ela encontra uma senhora que tá com um animalzinho preso, um border collie, que pra ela é um vira-lata, porque ele é feio, ele não merece amor. E ela ganhou esse border collie de presente e ele está amarrado numa carroça, ele está amarrado numa grade e há muitos anos, desde quando ele chegou na casa dela. E ela fala, não, eu não vou conseguir adotar o terceiro cachorro na minha vida, não tem como, sem condições. Só que depois uma fala que a mulher teve que foi, se você não adotar, eu não vou ficar falando aqui toda hora, mas eu vou mandar fazer coisas com ele que você não... E aí ela fica com isso no pensamento e até que ela decide então pegar o cachorro pra ela e o esposo, e esse esposo ele vai lá aos pouquinhos, vai tentando acalmar ele, dar a coleira pra cheirar, até conseguir adotar, e ela chama ele de Chocolate. Ele é um border collie lindíssimo e ela vai contar um pouquinho sobre a vivência com ele também, sobre como os animais, eles amam os seres humanos e nós amamos eles de uma forma que às vezes eles merecem muito mais, sabe? E eles amam a gente de uma forma que a gente nem espera. É um amor muito genuíno, muito bonito. No final do livro tem um texto dela, como eu falei, onde ela denuncia o que seriam maus tratos e como a Coreia do Sul não reconhece muito bem esses tipos de maus tratos. Pra Coreia do Sul, a única coisa que entra como maus tratos é você deixar o animal sem alimento, proibição de maus tratos a animais e outros. Nenhuma pessoa deverá incorrer em um dos seguintes atos contra animais: deixar que o animal chegue à morte por não oferecer deliberadamente ração ou água. E ela fala assim, devemos questionar esses textos. Somente quando o animal morre, somente quando ele é ferido a ponto de morrer, é que podemos classificar como maus tratos. Cães que nascem em fábricas de filhotes, que são mortos cruelmente para virarem bocitang ou gais soju, não sei se é assim que pronuncia, ou que são largados e vendidos em supermercados, eles não estão sendo maltratados? E aí ela vai trazendo um texto bem grande, assim, sobre o que ela define como maus tratos, o que deveria ser considerado maus tratos, e como ela mudou essa visão, como eu falei, desses alimentos, desses animais sendo usados para alimentos. Aqui é uma HQ, não é só o tempo todo triste, ela na verdade é bem fofinha. Olha como eles são bonitinhos. E no final da HQ tem a fotinha dos cachorrinhos dela. Olha como eles são lindos, gente! Esse aqui de cima é a Chocolate, que é a que tá aqui na capa, né? O que tá aqui no colo dela é o Cenourinha. Ele tá aqui também. E eu não sei qual dos dois é o Batata. Eu sei que o Batata ele é um vira-latinha. Eu não sei qual é ele. Eu acho que ele é o mais clarinho aqui, ó. E é muito, muito bonitinho. Então, eu indico pra vocês essa HQ. Ela é um pouco difícil de engolir, revoltante, ao mesmo tempo que ela é muito fofinha. Não foi a minha favorita, mas foi uma finalização legal. Essa edição é muito bonita. Enfim, eu acho que é isso, guys. Esse vídeo ficou um filme. Eu acho que os produtores de cinema tinham que me contratar, de tanto que eu falo, e olha que nem foi um vlog de leitura, isso foi apenas um vídeo onde eu sentei e gravei um take por dia, mas eu gostei muito de fazer esse estilo de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse estilo de vídeo para trazer HQs para vocês abra um pouco a mente de vocês sobre como as histórias em quadrinhos elas são incríveis e como elas merecem atenção, sendo que nós temos histórias aqui, desde histórias reais para histórias fictícias, não é só sobre super-heróis. Aqui
que nós temos vivências absurdamente lindas e sofridas, e você consegue aprender muito lendo uma história em quadrinho, e eu sempre vou tentar divulgar o máximo que eu posso elas. Eu sou nova ainda no ramo, tem muitas HQs que são famosas que eu não li ainda, mas eu estou cada vez mais apaixonada e eu acho que esse desafio foi muito proveitoso. Enfim, se você chegou até aqui, no final desse vídeo, se você conseguiu finalizar esse vídeo, muito obrigada. Eu sou muito grata a vocês, a cada um de vocês. Então deixe um comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Isso me ajuda muito, me impulsiona muito a criar cada vez mais conteúdos para vocês. Eu estou muito, muito feliz com o desenvolvimento do canal e eu espero que vocês também estejam gostando do conteúdo que eu trago aqui para vocês. E podem pedir também o que vocês gostariam de ver por aqui, que quem sabe eu não trago, né, o conteúdo que vocês desejarem. Muito, muito obrigada a todos que assistiram. Um beijo e até o próximo vídeo.